Olha, para a nação rubro-negra foi um dia, que coisa, hein? Uma mistura de sentimentos que iam do céu ao inferno em questão de horas. Foi uma verdadeira montanha-russa emocional que testou o coração de qualquer torcedor do Flamengo. Pensa só, de um lado, aquele gosto amargo, sabe? De uma derrota que doeu. E do outro, uma euforia, uma alegria pura com a volta de um ídolo. Eram duas emoções gigantes, opostas, acontecendo praticamente ao mesmo tempo. E essa frase de uma torcedora, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Esse sentimento agridoce. Para a gente entender essa confusão toda, vamos dar uma olhada em cada parte dessa história, começando pelo lado mais difícil do dia. Então, vamos lá. Primeiro, a parte que dói. A derrota para o São Paulo, que deixou aquele gosto ruim, sabe? E que já começou a levantar as primeiras dúvidas da temporada. Porque o time começou bem, começou dominando, abriu o placar e mesmo assim deixou o jogo escapar. A frustração é justamente essa. Era uma partida que, na cabeça da torcida, não era para perder. De jeito nenhum. Especialmente depois de estar com o controle do resultado na mão. Essa expressão aqui diz tudo, né? Mostra bem o tamanho da decepção. É aquela sensação de que o resultado não desce, de que algo muito importante escapou por entre os dedos. Fica entalado. E o que preocupa não é só um jogo ruim e isolado. O problema é que foi a segunda derrota seguida. E isso é algo que não acontecia há um bom tempo. E aí, claro, acende aquele sinalzinho de alerta, um incômodo sobre como o time está começando essa caminhada. Mas olha que interessante. Enquanto a torcida estava nessa pilha de frustração, o técnico Felipe Luiz teve uma postura bem diferente. Ele deixou a emoção de lado para fazer uma análise mais fria, mais profissional, para entender o que realmente deu errado. Essa fala do técnico mostra um contraste muito claro com a reação da arquibancada. Em vez de lamentar, ele quer entender a causa do problema, o porquê do time ter desandado taticamente. E a análise dele foi bem direta. No primeiro tempo, o time fez tudo certinho, pressionou, criou chances, mandou no jogo. Mas no segundo tempo, depois do gol, vieram os erros. Erros de concentração que não costumam acontecer. O time perdeu a organização e, com isso, abriu a porta para a virada do adversário. E, em vez de pânico, o que ele fez? Apresentou um plano. Um plano lógico, em 3 passos. Para ele, é assim que se recupera a confiança. Com calma, analisando, corrigindo e focando no processo, e não só no placar final. E foi bem aí, no meio dessa nuvem de frustração e análise, que uma notícia simplesmente explodiu. Uma notícia que mudou completamente o humor do dia, que transformou a tristeza em uma alegria e uma esperança gigantesca. É isso mesmo, a novela acabou. O anúncio oficial da volta do Paquetá foi como uma injeção de ânimo na veia da torcida. Não só pelo carinho que todos têm por ele, mas pelo tanto de criatividade que ele pode trazer de volta para o meio-campo do time. E essa foi a reação do próprio Paquetá, genuína, empolgada, ao saber que estava tudo certo. Isso mostra uma vontade enorme de já chegar, vestir a camisa e começar a trabalhar o quanto antes. A urgência era clara, né? Tanto do clube quanto dele. O primeiro dia foi uma loucura, super intenso. Isso mostra que ninguém queria perder um segundo sequer para reintegrar o craque ao grupo. E agora as duas histórias se cruzam. A derrota e o retorno. O futuro imediato do Flamengo agora se concentra em um único ponto. A grande final da Supercopa que está batendo na porta. Então o clube está com uma pressão dupla. Por um lado, o time precisa se reerguer, recuperar o moral e a forma física. E pelo outro, tem essa corrida burocrática para garantir que a nova estrela tenha condições de jogo. E essa é a grande pergunta no ar, a pergunta que todo torcedor está se fazendo. A presença dele na final ainda é uma grande dúvida, o que aumenta ainda mais a tensão e a expectativa para esse jogo. A participação dele não depende só da vontade ou da condição física. Depende de toda essa papelada, dessa burocracia. É literalmente uma corrida contra o relógio acontecendo nos bastidores para que ele possa estrear. E a gente termina com essa reflexão. Será que a euforia, a energia da volta de um ídolo é capaz de mudar o astral de um time inteiro e apagar as dúvidas? Ou a recuperação de uma equipe depende de algo bem mais profundo do que a chegada de um único craque? Fica aí a questão.